Bom dia, Silmar César Miller, ao vivo no nosso programa, sempre no primeiro segmento. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior, bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Deixa eu dar um aviso aqui para os, não para você, mas para os futebolistas de plantão, que o meu time perdeu, sim, perdeu, mas foi para dar mais emoção à última partida na decisão do Paulistão. Tomou um vareio de bola lá. Vamos às cotações, Silmar, mercado financeiro, segunda-feira, vamos lá. Davi, a semana começa com uma má notícia aqui para todos nós, né? Petróleo disparando, explodindo no mercado internacional, uma alta nesse momento de 6,4% em dólar, né? Petróleo tipo Brent, que é exatamente referência para o nosso aqui da Petrobras, $85 o barril. E já tem gente dizendo aqui, inclusive um banco importante, que é o Goldman Sachs dos Estados Unidos, já projetando para o final do ano o petróleo chegar a $95 e no início de 2024 a $100. Fazia tempo que isso não acontecia, Tavinho. Petróleo disparando depois de uma notícia surpresa desse fim de semana. A Arábia Saudita, junto com outros países produtores vinculados ao OPEP mais a Rússia, ou seja, que não faz parte da OPEP, mas normalmente acompanha a política da OPEP, anunciando um corte na produção do grupo de 1.150.000 barris por dia. Isso é muita coisa, para tentar reequilibrar os preços, ou seja, atingir o objetivo que estão alcançando exatamente nesse momento. O petróleo respondeu imediatamente com uma alta extraordinária nos preços, por conta desse corte na produção. O pessoal quer ganhar mais dinheiro, só que isso também tem impacto inflacionário global, né? A gente sabe o que significa aumento de preço de petróleo, aumento dos combustíveis, bagunça aqui, a própria política nova que o governo está mandando para o Congresso, aqui no sentido de dar uma estabilizada na economia, não contribui nada para a inflação, pelo contrário, ajuda a botar mais lenha na fogueira, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Petróleo em alta significa combustíveis em alta, óleo diesel, gasolina e por aí vai. Portanto, essa é a notícia bomba aqui do início da semana, bagunçando todo o mercado e, claro, afetando também outros mercados, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de commodities agrícolas, porque o petróleo sempre tem um impacto muito direto nas cotações de outros produtos. É o caso da soja, do milho, por exemplo, estão acompanhando essa alta aqui, e exatamente por conta desse aumento do petróleo, a soja e o milho também estão subindo na Bolsa de Chicago nesse momento, alta de 0,7% nesse final de manhã, milho também 0,7%, trigo, pela mesma razão, também sobe bem mais, 2,2%. Na Bolsa de Nova York, outro que acompanha o petróleo é o café, 3,9% de alta, o café que vinha caindo ultimamente, açúcar 0,6% de alta, na contramão só o algodão que estava estável agora há pouco e o suco de laranja que está caindo 1,2%. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3 com queda também de 0,3%. No mercado financeiro caem as ações, bolsa de valores aqui, índice Bovespa caindo 1 ponto percentual, as bolsas internacionais também começam a cair por conta dessa alta do petróleo, porque isso, claro, afeta toda a economia global, e o mercado do câmbio, o dólar estava caindo um pouquinho agora, 0,1% está vindo. Então, esse é o início de semana meio bomba aqui, porque aumento de petróleo não é bom para ninguém, aumenta o custo da produção agrícola também. Aqui no Brasil é bom lembrar, né? Na medida que aumenta o preço dos combustíveis, do diesel particularmente, tudo isso não ajuda em nada. O preço da soja pode subir, mas o custo sobe junto por conta desse aumento extraordinário aqui, não esperado, foi uma surpresa, dos preços do petróleo. E com essa previsão aí que você deu do Goldman Sachs, o banco americano, um dos mais ricos do mundo aí, de que no final do ano a coisa vai bater 90, 100 dólares. Então, quer dizer, não tem previsão de expectativa. Mas é assim mesmo, quem é o dono da água, quando quer aumento, fecha a torneira, né? O dono da porcada, ele põe menos carne no mercado para aumentar o preço. Depois ele libera de novo quando o preço está do jeito que está. Só que você fez a análise correta. É uma confusão global, quer dizer, uma repercussão global, em nível global, né? Em nível global. E aí a gente bate de frente com o que está acontecendo no Brasil nesse momento, que você também citou aí. Essa política econômica atrapalhada do governo, que essa semana agora na Páscoa está completando 100 dias, né? E está com essa política aí que não convence ninguém. Hoje mesmo temos aí no Datafolha aqui a declaração do presidente Lula, que diz que vamos crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Ele disse. No Datafolha, 80% acham que Lula age bem ao pressionar
queda dos juros, mas o Reinaldo Azevedo comentando escreve: o Datafolha poderia perguntar se a economia melhora com a queda dos juros. E bate no Josias, que diz: discurso fácil de Lula contra o Banco Central não resolve juros. Resumo da ópera está aí, né? Pois é, e essa situação, esse aumento de petróleo é inflacionário, obviamente, no momento que os bancos centrais estão tentando conter a inflação nos Estados Unidos, na Europa, isso vem na contramão, né? Ou seja, vai exigir mais aumento de juros para tentar conter uma inflação que, ao invés de cair, tem tudo para subir, caso se mantenha essa escalada dos preços do petróleo. Ou seja, uma bagunça nova que não estava sendo esperada. Foi uma surpresa, realmente, pegou todo mundo de surpresa. Hein? Essa notícia anunciada ontem pela Arábia Saudita, que só ela vai cortar em 500 mil barris dia a sua produção, ela que é o maior exportador mundial, e os outros países vão acompanhar num total que vai chegar a 1.150.000 barris por dia. É muita coisa. Pois é, e nos dois próximos assuntos que nós temos para comentar também envolvem aí políticas de governo e notícias que refletem diretamente nas ações do governo, que já estão sendo condenadas aí por muita gente que esperava que, aos 100 dias, pelo menos, tivesse um indicativo de norte, como a gente diz, de caminho a seguir, de projetos. Mas não tem nada definido, aliás, está tudo, desculpe, muito mais confuso ainda. Você acabou de citar aí projeção do Boletim Focus, apontando aí para a alta da inflação nesse 2023. Temos aí aumento do desemprego no primeiro trimestre, aumento dos desocupados no primeiro trimestre em relação ao último do ano passado, e diminuição dos colocados, dos empregados com carteira assinada, em função do último trimestre do ano passado. Então, as coisas estavam andando de um jeito e agora parece que estão andando na contramão, e esses fatos, como o petróleo, chegam aí para complicar ainda mais, como mais um complicador. Então, não está fácil a vida do governo, não. Né? São momentos difíceis. Gasolina já está nas alturas, vai aumentar mais com esse aumento do petróleo, fatalmente. Tivemos aumento dos remédios de 5,96% no último sábado. Ou seja, eu gosto muito de músicas. Né? Tinha uma música do Léo Jaime que dizia assim: nada mudou, tananana. Nada mudou, né? Pelo contrário. Verdade. Não, é pior que isso aí bagunça todo o próprio planejamento do governo com essa nova política fiscal, né? Ou seja, ser baseado em projeções de um certo desempenho da economia global, de uma certa perspectiva de inflação e assim por dentro. Ou seja, isso com base no que tínhamos até agora. Caso se consolide essa escalada nova aqui, que está bem clara a partir de hoje, com esse corte na produção mundial de petróleo, você tem que mudar esses números, essas projeções todas. A inflação tende a aumentar ao invés de diminuir, portanto, isso complica ainda mais essa política do governo, que já vem com atraso, né? E está sendo, em parte, questionada aqui. Tem elogios muito bons também, em parte dessa proposta de política fiscal, mas ela é incompleta, na opinião de alguns analistas econômicos, por ainda não ser muito clara a sua função no controle da inflação, por exemplo. Então, isso ainda ficou um ponto de interrogação muito grande, embora a meta seja positiva em relação ao desempenho da economia, ao corte de gastos, o controle de alguns tipos de gastos. Isso parece que está indo bem na ótica aplaudida pelos economistas mais importantes. Mas tem senões aí que podem se complicar agora ainda mais com essa virada no mercado internacional de um produto importante que tem tudo a ver com a inflação, que se chama petróleo. Você comentou na semana passada, o arcabouço está aprovado, mas está aprovado pelo governo, pelos técnicos do governo, os economistas, mas tem que passar lá na Câmara, né? Então, aqui, ó, e lá o negócio não é rápido, porque as discussões, tem coisa que um não gosta, que o outro não gosta, bem. Olha aqui, cotados para relatar o arcabouço fiscal, o esqueletão na Câmara, prevêem votação para maio. Maio, não é para hoje. Mas aqui vem mais pressão por aí. Centrais sindicais propõem reajuste extra no mínimo de 2,4% pelos próximos 3 anos. Bastante, hein? Tavinho, isso era a projeção otimista, né? Maio ser aprovada. Com essa bagunça nova que pode ser criada com o negócio do petróleo, não sei não, hein? Essa coisa vai longe. Até a oposição vai bater muito forte esse negócio, vai ter muita mudança de próprio apoiadores do governo, ou seja, aquela questão das emendas, né? Isso vai realmente complicar bastante a tramitação ainda. Então,
É muito otimista essa previsão de que em maio já tenhamos isso aprovado. Está mais para o segundo semestre que para o primeiro. Nós temos aí um conflito que já passou de um ano lá, que parece que ia ser resolvido em 3 semanas, já passou de um ano, não tem sinal de resolver. A guerra Rússia e Ucrânia, com grandes complicadores aí para a economia mundial e com um novo capítulo aqui se apresentando, que está aqui no UOL também. Olha, descarrilar trens e paralisar aeroportos. Vazam planos da Rússia para fazer uma guerra cibernética. Só complicaria mais ainda. Hã? E mais ainda, a Rússia está colocando tropas e equipamentos militares nas fronteiras do seu país vizinho, a Belarus, né, que faz fronteira com Polônia e com aqueles 3 países lá do norte da Europa, né? Lituânia, Estônia e também com a Finlândia. Ou seja, tudo tende a piorar ao invés de melhorar as tensões globais por conta dessa guerra que não tem prazo para acabar. Pois é, até a Suíça piorou, né, com a quebra daquele Credit Suisse lá. E também, nem a Suíça é mais a mesma, porque aquele chocolate famoso da Suíça lá, que tinha um ursinho. Mudou, teve que mudar a marca, a logomarca. Eita, nós. Vamos ver o que nos aguarda para a semana, Silmar. Tá? Porque eu sei que para domingo que vem tem o segundo jogo aí com Água Santa. Eu estou bebendo água desde ontem. A Água Santa também está nos estertores, né? Se ganhar, não sei se continua o time existindo, né? Se perder, então nem se fala, né? Mas você viu o time? O time é um catado, é aquela, como é que é? Aquele exército de Branca Leone. É um catado que os caras fizeram lá em Diadema para evitar que o time fosse rebaixado. Tanto que eles fizeram um contrato com os jogadores que terminou 2 semanas atrás. Ou seja, eles já esperavam que não estariam na final. Estando na final, o que eles iriam fazer? Iam botar os reservas, os moleques juvenis, sei lá, júniores. Ia ser um fiasco, né? Ia ser um jogo totalmente desacreditado. O que a CBF fez? E o que eu acho correto. A CBF liberou esses jogadores para mais 2 jogos, o de ontem e o de domingo que vem, e aí eles podem cumprir suas metas para o ano aí, porque vão jogar na Série B, na Série A, no A1, A2, sei lá, eu onde. Mas é uma piada, não é? É engraçado isso. Tinha visto um negócio desse. O nome é Água Santa, mas de santa não tem nada. Tchau, até amanhã. Tchau, Tavinho. Boa tarde, até amanhã.